Olá, eu sou Ana Paola, eu sou designer e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Estamos iniciando mais um programa Literatura e Prosa. Eu sou o professor e escritor Adailio Marrocos e hoje eu tenho o prazer de receber aqui essa figura, esse ícone do empreendedorismo brasileiro, Luciane Abramo. Luciane, obrigado pela sua presença, obrigado por ter vindo. Eu gostaria que você falasse para os nossos internautas sobre os seus projetos literários, por gentileza. Gratidão, professor Marrocos, gratidão a todos vocês aqui da TV Relacionamento e obrigada pelo programa e internautas que nos assistem. Meu nome é Luciane Abramo, eu sou empreendedora, empresária há 23 anos e palestrante. As minhas obras, elas nasceram um pouquinho da minha experiência, professor Marrocos. Sim. Para contribuir com profissionais, empresários e aqueles estudantes ou aposentados que desejam aprimorar. Evoluir. E evoluir. A minha obra, Desenvolvendo a Mentalidade Empreendedora, é uma indicação para todos vocês que precisam aprimorar ou querem aprender a ter uma mentalidade empreendedora. Isso você pode ter, professor Marrocos, no teu trabalho, no teu emprego e também na tua empresa, no teu negócio. É uma obra que ela está sendo utilizada desde uma dona de casa para educar as famílias, né, ajudar o marido, ajudar os filhos e também grandes empresários fora do país. Então é uma oportunidade de você abraçar e continuamente estar trabalhando a sua mente. Desenvolver o intelecto. Desenvolver para o seu negócio, para o seu Exatamente. sustento, né? E você pode também, professor Marrocos, quem é aposentado ou quem já é um executivo de grande porte, utilizar para aprimorar os seus conhecimentos. Muito bom. Olha, eu li essa obra e recomendo. Eu li as 3 obras dela, né? São muito bem... São simples, uma linguagem simples, acessível a qualquer pessoa que queira ter conhecimento. Empreendedorismo é a palavra nessas 3 obras. Você tem mais 2 obras. Exato. Aí você tem a Êxito do Empreendedor em Ação em Frente, porque ela foi lançada em 2022, professor Marrocos, para... A gente vive, né, o país, por exemplo, falando do empreendedorismo, eventualmente esses números estão sendo atualizados, mas é de 40% a 50% das empresas que nasceram na pandemia já encerraram as suas atividades. E isso, por que uns dão certo? Onde estudam? Como fazem? O que agem? Como enfrentam? Então é para você, profissional e empresário, que desejam enfrentar, e é difícil mesmo. Seria, no caso, uma obra para eliminar o medo. Digamos que sim, para desbravar, né? Exato. Porque é algo que isso você vai viver na sua carreira, se você não chegou nesse momento, que em algum momento, ou na aposentadoria, porque... ou então no momento da tua carreira, da tua empresa, que você vai precisar mudar os rumos, e aí você precisa enfrentar. E não tenha medo, não tenha vergonha, porque realmente vai acontecer, vai chegar esse momento. Porque o mercado assusta. O mercado assusta, Quem chega... né? A gente tem aí atualmente a inteligência artificial, que exige novos conhecimentos, novas habilidades, novos comportamentos. Então, o enfrentar, você vai adaptar a sua realidade. Exato. E a terceira obra, que é aquela de Onde Eu Errei? Olha, interessante a sua colocação, professor Marrocos. As 7 Atitudes de Ouro é uma obra para evitar que sua empresa chegue ao encerramento de atividades. Nós estamos vivendo um momento no Brasil, professor Marrocos, que grande parte das empresas centenárias ou com mais de 50 anos estão vivendo esse momento de recuperação judicial. Se esses grandes estão assim, imagina os pequenos, imagina os médios. Exato, exatamente. Então essa obra
as 7 atitudes de ouro são atitudes fundamentais. Pode ser chamado de correção. Digamos que é um alerta. Há um alerta. Porque você vai entender aqui nessa obra, né, especialistas, advogados, contadores, empreendedores, Entendi. tá? Empresários, vai entender aqui gestores, em qual estágio a sua empresa está e evitar que ela chegue nessa situação. Manter o equilíbrio. Isso, para você poder continuar crescendo ou você entender que você precisa rapidamente mudar e evitar... A inovação é necessária para evitar a queda. Exato, porque assim, gente, inovar e transformar continuamente o teu mercado, né? Por exemplo, eu tenho um leitor, professor Marrocos, que ele é um feirante. Na pandemia, as barracas não podiam ser abertas. O que ele fez? Ele começou a entregar os produtos. Isso. Né? Foi uma estratégia, uma saída. Uma saída para que ele não ficasse no vermelho, né? Não ficasse na situação. Empresas que tiveram os seus rumos mudados dentro do seu mercado de atuação ou então até transformados para evitar. Em compensação, dentro das nossas atividades, eu orientei 2 empresas para nós fazermos esse trabalho, né? De governança, que eu diria. Sim. O que aconteceu? 6 meses depois, a empresa encerrou as atividades, porque ela não seguiu a orientação. A orientação à risca, né? Porque é como se diz, um efeito dominó. Você tem que acompanhar, senão você não consegue desenvolver. Exato. E assim, gente, aqui são 7 atitudes, existem muito mais, você tem que sempre estar aprimorando e não é fácil. Se chegar nesse momento, respirar fundo e seguir, porque pode acontecer com todos nós, mas a gente precisa realmente evitar, né? Então essas obras é para quem deseja inovar e transformar, você que é profissional ou empreendedor. Tá. Luciane, agora, com relação àquela pessoa que começa, eu conheço algumas pessoas que começaram um negócio e logo pararam. O que você atribui isso aí ao quê? Ao medo, à falta de experiência? O que você tem a falar sobre isso? Então, o primeiro passo é precisa identificar se a pessoa era um funcionário ou era um empreendedor já. Porque existe uma transição a ser feita, que eu falo na minha primeira obra, Desenvolvendo a Mentalidade Empreendedora. É a transição de funcionário para empreendedor, a mentalidade. Porque quando você é um funcionário, você tem uma função, né? Funcionário é aquele que funciona, é aquele que tem lá uma atividade. Depois eu tirar a edição. O microfone aqui, ó, ele caiu um pouquinho. Se caiu um pouquinho, você puxou aí. E agora? Ai, isso, deixa um pouco livre aí. Porque se ele ficar embaixo, ele raspa na Agora, isso. onde eu continuo? Você falou da Continua pessoa. de onde você estava. Ah, tá. Pode continuar normal. Então, o funcionário realmente é aquele que funciona, que tem uma atividade pré-determinada, né? E você tem ali um comando que você vai ali para você poder crescer. O que seria o chamado peão? Não necessariamente, porque você tem lá uma atividade que você é contratado para ser especificamente aquilo. aquela peça dentro da empresa. Então, você tem todos os direitos e obrigações como funcionário. E quando você é um empreendedor, você tem que ser proativo. Uma das atividades, existem várias habilidades. Então, Entendi. Você não tem que esperar a coisa acontecer depois. O cara tem que gostar de trabalhar. Tem que ter a decisão de ele falar assim, eu que tenho que resolver isso. Isso. E imediatamente ele resolver aqui. Não ficar esperando, vou esperar uma semana Vou esperar e talvez o alguém governo. traga uma solução, ou esperar o governo fazer. Não. Ele não tem que ter esse tipo de atitude. Não, isso daí é uma das, né? Existem diversas, assim, diversas mesmo. Mas, assim, o interessante é a pessoa tem que se educar. Então, essa é uma obra que a pessoa pode desbravar, seja aquela que ainda não empreende ou aquela que já está querendo fazer algo. Entendi. E vão ter desafios, é vendido por aí que ter uma empresa é fácil, é maravilhoso, mas é muito mais desafiador para quem nunca fez do que aquele que já nasce de família empreendedora. E para administrar uma empresa não é brincadeira. Né? Não. A coisa é séria mesmo. Exato, você tem que lidar com o teu mercado, com as vendas, com o governo e com uma série de fatores, né?
Então, quando você vê uma empresa que supera os seus 5 anos, os seus 10 anos, os seus 20 anos, você tem que levantar o chapéu, porque não é brincadeira. Não é brincadeira, não. Agora me diga uma coisa, você lançou essas 3 obras empreendedoras de incentivo ao empreendedorismo. Eu gostaria de perguntar para você, Luciane, você tem intenção de escrever, por exemplo, um livro romântico, uma ficção, alguma coisa assim? Olha, a princípio não. Eu estou lançando em breve, vocês me acompanhem, que será lançado os 10 sintomas de declínio do empreendedor. Medidas poderosas para prosperar. Por quê? Exatamente aí, professor Marrocos, que está o X da questão. Você tem um momento de abrir o ser empreendedor. Porque se o ser empreendedor não for o cara visionário, ele vai ter o declínio. Vai regredir. Então, todo ser humano passa por isso. E ali, com base, muito embasamento e estudo, né? E com meu grande mestre, Ernesto Abercorn, que também prefaciou essa obra, né? Um empresário já com mais de 80 anos. Então, é uma situação que a gente consegue colocar nessa obra baseada para contribuir para tanto o profissional que declina na carreira, que está desanimado, que está cansado, que quer jogar toalha, né? E aí ali são medidas para poder prosperar. Prosperar dentro da sua atividade, aquilo que se é próspero para você. Não falo exatamente apenas de finanças. Então, o seu objetivo é realmente evoluir cada vez mais na orientação empresarial. Também. E a questão de outras atividades, por exemplo, eu lancei agora Proteja Seu Nome, como evitar. Isso. Que eu também tive a oportunidade de ler no computador, né? E eu achei fantástico esse lançamento aqui, porque muitas pessoas não têm noção do que estão fazendo. Do que está perigo. acontecendo, da vítima que está se tornando. Porque você se torna um empresário, o mal intencionado... Ou pessoa física mesmo. O mal intencionado já fica visualizando você para que possa usufruir do que você tem. Né? Usurpar, que é uma prática comum no empresariado, né? Essa obra, né? Ele é para todas as pessoas, né? Desde o filho até o avô, né? Porque é algo que nós estamos todos vulneráveis. Exatamente. Você entra numa floresta, a internet é assim, entrar numa floresta e você não ter um mapa, você não sabe. Ok. Você não sabe por onde seguir. Então, aqui é um guia orientativo para você lidar ou evitar de situações, né, fraudes eletrônicas. E o que fazer em caso de se você for uma vítima. Então, eu recomendo que qualquer pessoa, desde o seu neto, do seu filho, até pessoas que estão ao seu redor, esse conhecimento é na palma da mão para que a pessoa possa saber como fazer em caso de situações. Entendi. Eu gostaria, Luciane, que você deixasse os seus contatos para as pessoas que tiverem interesse em adquirir as obras e o link, o site que possa entender um pouco mais sobre esses golpes que acontecem no empresariado. Claro, vocês podem acessar diretamente o meu Instagram, luciane.abramo, e lá você vê lá no link da bio, né? Você pode adquirir as obras também no luciane.abramo.com.br, que vai te direcionar para o site da Wiclap, onde a nossa querida Wiclap, que é onde tem as obras físicas, e diretamente na Amazon, onde tem todas as minhas obras. Aí você fica à tua escolha. Gente, eu conversei aqui com Luciane Abramo. Deu para perceber um ícone do empreendedorismo, né? Uma pessoa fantástica, super simpática. Luciane, obrigado por você ter chegado até aqui, comparecido a essa entrevista. É de muito, vamos dizer assim, proveitoso para o empresariado assistir uma palestra como essa, uma entrevista como essa. Obrigado, muito obrigado. Obrigada, professor Marrocos, obrigada a internautas e todos vocês que nos assistem. E a TV Relacionamento por essa oportunidade de falar para vocês e levar um pouquinho do conhecimento até vocês. Gratidão.
E com isso encerramos mais um programa Literatura e Prosa da TV Relacionamento. Obrigado, até mais.